Vou-te falar das 5 coisas que eu mudei na minha vida para que, de facto, eu hoje pudesse viver a vida que vivo, uma vida entusiasmante, uma vida em que eu sou eu próprio e em que tenho a liberdade de poder ser e fazer aquilo que eu entendo que é importante para mim, sem prejudicar diretamente os outros. A primeira coisa que eu percebi desde muito cedo foi que não são os outros que ditam o meu valor, eu não estou dependente da valorização dos outros, o meu valor está dentro de mim. Eu tenho que perceber que eu é que determino qual é o meu valor através das atitudes e das escolhas que eu faço. Os outros podem até achar que eu tenho valor, mas não é isso que é importante. A valorização, a minha valorização, não pode depender da valorização dos outros. Porque isso, então, eu estou sempre dependente de lhes agradar, de fazer as coisas de acordo com aquilo que eles devem e entendem que é o melhor. Então, eu não me estou a valorizar a mim, eu estou a construir um personagem para agradar aos outros, para, digamos, que eles me digam: tu tens valor. O meu valor depende de mim, depende da consciência que eu tenho de quais são as coisas que têm a ver comigo, que estão alinhadas com a minha verdade e, portanto, das escolhas que eu faço no sentido de me valorizar, de cuidar de mim. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. A segunda foi que eu tinha que dizer não. Porquê? Porque quando eu não digo não às pessoas, quando eu não tenho a capacidade de dizer não, é o mesmo que dizer desrespeita-me, abusa de mim. O dizer não, eu durante muito tempo não o disse porque tinha medo de desagradar às pessoas. Tinha medo que as pessoas ficassem ofendidas, tristes comigo, desapontadas, desiludidas. E era precisamente o contrário. Quanto mais sims eu dizia, mais as pessoas me desrespeitavam, mais as pessoas abusavam de mim. E eu, da altura, disse: eu não permito mais que ninguém me desrespeite ou me faça sofrer voluntariamente. Então, para isso, eu preciso dizer não. E quando eu comecei a dizer não, claro que choquei com a atitude das pessoas, uma atitude surpreendida, não é? De eu estar a ter uma atitude de dizer não, não é? Andei anos a treinar isto, porque isto é preciso anos para nós aprendermos a dizer não, porque isto está tão metido no nosso inconsciente que nós, de repente, estamos a dizer sim. Foram anos a treinar o não, a perceber que de cada vez que eu digo não aos outros, eu digo sim a mim. E quem exigir o sim de mim, não gosta de mim. Só tem um interesse. Porque as pessoas na vida, e isso eu aprendi também muito cedo, só há 2 tipos de pessoas. São as que gostam de ti e as que têm interesse em ti. E normalmente as que têm interesse em ti não gostam de ti. Portanto, eu aprendi a dizer não. E isso trouxe-me uma liberdade imensa, porque pude escolher aquilo que tinha a ver comigo, aquilo que eu queria para mim e que não iria prejudicar diretamente os outros. E isso é extremamente importante para que a gente possa se libertar disso tudo. A terceira coisa foi perceber que a opinião dos outros sobre mim não vale nada. Não vale nada. É só a opinião deles, não é nenhuma verdade. Eu, quando era miúdo, eu sofri imenso perante a opinião do meu pai sobre mim. Porque achava que era a verdade, quando ele me dizia que eu não prestava, que isto, que aquilo, e eu sofria porque acreditava que essa era a verdade. Não, era apenas a opinião do meu pai, que é um ser humano que errou imensas vezes, e sobretudo errou no julgamento que fez de mim. Portanto, a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Quando eu estou preocupado com a opinião dos outros, eu nunca vou ser eu próprio. Eu vou ser sempre uma personagem para agradar aos outros. A opinião dos outros, como eu costumo dizer, que se dane. É deles. Eles podem até tentar difamar o meu nome, podem até tentar julgar-me. Não tem mal, é a opinião deles. A verdade vem sempre ao de cima. A verdade supera qualquer mentira. Viver na mentira é que impede que venha a verdade. E essas pessoas que dão a opinião sobre mim, é só a opinião deles. Já não me afeta. Já houve tempos, há muitos anos atrás, que me afetava. Hoje não me afeta nada. E a quarta coisa foi, eu comecei a escutar a minha alma. Eu percebi que se tudo está dentro de mim, aquilo que eu preciso, eu tenho que me escutar.
Então eu comecei a olhar tudo numa perspectiva de se eu pudesse fazer o que eu quisesse, se eu não tivesse medo de nada, nesta situação, o que é que eu faria? E de repente eu comecei a obter respostas. E essas respostas são as respostas da minha alma. São aquilo que é melhor para mim. E, naturalmente que vai trazer consequências. Naturalmente que as pessoas não vão gostar de muitas das minhas escolhas. Mas aí entra a quinta coisa que eu meti na minha vida, que foi o que se dane. É isso que libertou-me tanto. Que se dane a opinião das pessoas sobre mim, que se dane o julgamento das pessoas sobre mim, que se dane aquilo que as pessoas possam eventualmente tentar fazer contra mim, que se dane, porque eu protejo-me. Eu aprendi a proteger-me. Portanto, que se dane. Que se dane aquelas pessoas que não sabem olhar para mim de uma forma generosa, de uma forma e que veem-me com maldade e com inveja, que se dane. Aprenda a dizer que se dane àquilo que te perturba, porque não vale a pena incomodar-te, perderes tempo de vida com pessoas e coisas e situações que não merecem mais do que isso. Que se danem. Com todo o respeito pelas pessoas que têm direito a viver a vida delas, mas desde que não interviram na minha. Então que se danem. Que se danem. Mesmo. E foram estas 5 coisas que me permitiram viver hoje a vida que eu vivo. Uma vida entusiasmante, uma vida apaixonante, leve e, sobretudo, consciente do meu valor. Pensa bem sobre isso. Entretanto, se gostaste deste texto, desta conversa, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal e desejo-te uma grande vida.